Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre a moral cristã, oferecido pela Escola Sede da Sabedoria da Diocese de Campina Grande. Uma alegria ter você mais uma vez em mais uma aula desse itinerário formativo que o Senhor nos oferece por meio dessa iniciativa de formação na Diocese de Campina Grande. Convido você a rezar e a se entregar a Deus e pedir o auxílio do seu Espírito Santo junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, nos colocamos mais uma vez em Tua presença, abrindo a Ti o nosso coração, expondo a Ti a nossa vida, tudo o que temos, tudo o que somos, suplicando que Tu derrames sobre nós o Teu Espírito Santo, para iluminar a nossa mente, a nossa razão, reacender em nossos corações a fé, a esperança, a caridade, para que, cheios de desejo de cumprir a Tua vontade, possamos nos deixar formar por Ti, segundo a ação e o poder deste mesmo Espírito. Dai-nos a graça, Senhor, de acolher tudo. Nenhuma de Tuas palavras que chegam aos nossos ouvidos e aos nossos corações por meio do Catecismo da Santa Igreja Católica se perca. Pelo contrário, gere em nós frutos de vida, frutos de conversão e de santidade. Te pedimos, Senhor, tudo isso pela intercessão poderosa da Virgem Maria, Tua Mãe, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesta aula nós vamos avançar em nosso itinerário, especialmente nos mandamentos da lei de Deus. Nesta aula vamos tratar do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão da aula passada, que tinha como tema guardar domingos e festas, né? Então a gente viu que no Antigo Testamento, né, foi dado como um dos mandamentos guardar o dia de sábado para o santificar. O sétimo dia será um dia de repouso completo, consagrado ao Senhor. Então a gente pode coletar essas palavras tanto no livro do Êxodo, capítulo 31, como no livro do Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 2. O sábado, que representava o acabamento da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada na ressurreição de Cristo, estabelecida na nova e eterna aliança, firmada no sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nessa nova criação, nessa nova aliança, o dia cronológico do sábado é substituído pelo dia cronológico do domingo, que representa esse dia da ressurreição do Senhor e também o dia sem fim que nos aguarda na vida eterna. Por isso que o domingo da ressurreição tanto é tratado como o primeiro dia, ou seja, o primeiro dia da nova criação, da nova aliança, mas também como o oitavo dia, que é o dia que vem logo após esse tempo de peregrinação, esse dia que se realizará na plenitude do tempo
do Kairos, o tempo da graça no qual nós estamos inseridos. Então, o domingo é ao mesmo tempo o primeiro dia, como também o 8º dia. O dia que inaugura a nova criação, mas também o dia que representa a plenitude, a realização do plano de salvação, da economia da salvação, né, de toda essa história que terá seu fim nos últimos dias, né? A igreja celebra esse dia também como 8º dia, como já foi dito. O domingo deve guardar-se em toda a igreja como o primordial dia festivo de preceito. No domingo e outros dias santos de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar na missa. Então, o domingo é primordialmente e por excelência o grande dia de preceito. E todas as outras festas estabelecidas pela igreja, solenidades estabelecidas pela igreja como dias de preceito também devem ser guardados da mesma forma que nós guardamos o domingo. Então a missa nesses dias ela é obrigatória, a missa dominical e a missa nos outros dias de preceito. Por exemplo, o dia 1º de janeiro, onde a gente celebra a maternidade da Virgem Maria, né? Nossa Senhora Mãe de Deus, Corpus Christi, né? Também é dia de preceito. Nós devemos guardar este dia e outros dias de preceito que a igreja determina. No domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis abstenham-se daqueles trabalhos e negócios que impeçam o culto a prestar a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso do espírito e do corpo. Então é um dia, os dias de preceito, domingo e os outros dias, são próprios de se terem como centro o culto a Deus, né? De forma particular a Santa Missa. Então, tudo que possa impedir nós participarmos da missa nesses dias devemos nos abster desses outros trabalhos, né? O importante é a gente guardar este dia como um dia dedicado ao culto divino, de forma bem particular. Como vimos em outras aulas, nós prestamos culto a Deus de outras formas também, como na oração, né, em uma missa, servindo a Deus, enfim. Mas neste dia, a expressão máxima de culto a Deus é nós participarmos da Santa Missa, né? Nós católicos participarmos da Santa Missa. Então, tudo que possa atrapalhar, né, a realização, né, a vivência desse culto a Deus, nós devemos nos abster. A instituição do domingo contribui para que todos gozem do tempo suficiente de repouso e lazer que lhes permita atender vida familiar, cultural, social e religiosa. Por isso que o domingo é um dia ferial, né? É um dia em que, ordinariamente, nós não trabalhamos, né? Nas empresas, nos estudos também, geralmente a gente não tem aula. Tem alguns trabalhos que são necessários, né? Mas ordinariamente nós, inclusive do trabalho, devemos nos abster para favorecer a nossa vida religiosa, ou seja, o culto a Deus, mas também a nossa vida cultural, familiar, social e o próprio descanso. Se Deus descansou no último dia da criação, nós, imitando Deus, né, tomando o comportamento divino como modelo e referência, nós também devemos ter esse dia de descanso, esse dia semanal de descanso. E o dia propício, o dia mais adequado para isso, né, de maneira ordinária, dentro do possível, é o domingo. Todo cristão deve evitar impor a outros, sem a necessidade, o que impeça de guardar o dia do Senhor. Então não é só cada um individualmente abster-se daquilo que impeça o culto a Deus, mas também impor a outros de forma desnecessária atividades, situações, circunstâncias que os impeçam também de buscarem a Deus neste dia, de renderem sua ação de graças, de irem à missa, de ter o seu descanso, seu lazer neste dia. Então, no mundo moderno, isso é quase como
um tabu, uma barreira, né? Porque é muito comum as famílias saírem para almoçar fora, no shopping center, no restaurante, né? Ou irem para locais de lazer. E nesses locais vão ter pessoas que trabalham, né? Então, o ideal é nós evitarmos esses ambientes. Lógico que é normal também a gente de vez em quando sair, né, e ir para um restaurante, né? Mas pensando também nos outros, neste dia a gente poderia priorizar, né? Priorizar, não de forma exclusiva, né? Mas priorizar a vivência familiar para que outros não sejam obrigados a trabalhar, né, porque precisam do sustento também e muitas vezes por conta dessa necessidade precisam trabalhar no domingo, a gente entende isso, mas de nossa parte, naquilo que for possível, nós evitarmos, né, frequentar esses ambientes assim que o trabalho reina e que muitas vezes impedem os irmãos de viverem a sua vida religiosa. Então, a gente pensar nisso direitinho, né? Tentar evitar essas saídas, né? E viver mais em família, né? Às vezes a gente tem tão pouco tempo de almoçar em família, de jantar em família, ter um lazer em família e no dia que a gente tem, a gente sai de casa, né? Então, vamos pensar nisso, né? Em nós próprios, mas também nos irmãos que precisam, necessitam estarem na presença do Senhor neste dia santo, neste dia reservado para o Senhor e que o Senhor criou para nós também. Amém? Então, adentrando no conteúdo propriamente dito desta 16ª aula, nós vamos mergulhar nos ensinos do Catecismo da Igreja Católica no que diz respeito ao 4º mandamento da lei de Deus. A primeira parte, né? Nós teremos 2 aulas tratando deste mandamento. Nesta aula nós vamos tratar da primeira parte, né? Então, se a gente pega o catecismo na terceira parte, né? Esse curso específico, a moral cristã, o conteúdo dele está disponível na terceira parte do catecismo da Igreja Católica. Então, na segunda sessão dessa terceira parte, que trata dos 10 mandamentos, nós vamos, nesta aula, adentrar no 2º capítulo desta segunda sessão da terceira parte, porque o primeiro capítulo tratou dos 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. E como a gente viu em algumas aulas passadas, os mandamentos da lei de Deus, a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda força. E o 2º mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, os 3 primeiros mandamentos dizem respeito a esse primeiro grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Do 4º mandamento em diante, eles dizem respeito a esse 2º grande mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, o 2º capítulo dessa segunda sessão da terceira parte do catecismo trata justamente desses 7 mandamentos, né? Que fala do amor ao próximo, que tratam do amor ao próximo, começando do 4º mandamento. Então, Jesus falou a gente pode ler isso no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 14. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, mas a grande referência é o amor de Deus por nós. Amarmos-nos uns aos outros como Deus nos amou. Então, respondendo à questão sobre o primeiro mandamento, o primeiro dos mandamentos, Jesus disse: o primeiro é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus. Isso é uma recapitulação do que a gente já viu em algumas aulas, né? O primeiro mandamento é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o 2º mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
não há outro mandamento maior do que estes. Então, essa resposta de Jesus, que foi dada a uma pergunta feita pelos saduceus, está no capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 31. Então, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, o mandamento do amor a Deus e amor ao próximo. E São Paulo lembra na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 8 a 2. Romanos 13, de 8 a 2. Quem ama ao próximo cumpre plenamente a lei. De fato, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro mandamento, estão resumidos numa só frase: amarás ao próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Assim é no amor que está o pleno cumprimento da lei. E aí a gente precisa... o que precisa ficar bem firmado em nós é que a lei de Deus se resume no amor. Mas este amor, ele tem duas dimensões, o amor a Deus e o amor ao próximo. Não é possível viver este mandamento do amor se a gente vive uma única dimensão, uma única dessas duas dimensões. É preciso viver as duas dimensões. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. É impossível agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ou buscando amar somente a Deus, ou buscando amar somente o próximo. Amar a Deus e não amar o próximo é como aquele mentiroso que é citado pelo evangelista São João na primeira de suas 3 cartas que estão na Bíblia. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo é um mentiroso, porque não tem como. O autêntico amor a Deus necessariamente transborda, ele necessariamente transborda no amor ao próximo. Impossível amar a Deus e não amar aqueles que Ele ama. Impossível. O amor a Deus se exprime, é expressado principalmente no amor ao próximo. E é uma resposta. O amor ao próximo é uma declaração de amor a Deus, é um transbordamento, é uma prova de amor a Deus. Senhor, eu te amo tanto que eu amo aqueles que tu amas, Te amo tanto, Senhor, que eu desejo amar aqueles que tu amas. E, da mesma forma, é impossível querer amar o próximo com um autêntico amor se esse amor ao próximo não for um transbordamento do amor a Deus. Então, é impossível dissociar o amor a Deus e o amor ao próximo, porque é um só amor, Então, o 4º mandamento diz, a gente pode tirar isso lá do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. Também no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando tem o episódio de Jesus se apartar ali do seu pai, sua mãe, Jesus adolescente, criança ou adolescente, pregando entre os doutores da lei, e José e Maria voltam a Jerusalém para procurar Jesus. Depois eles questionam, E Jesus, onde é que você estava? Jesus diz, não sabeis que eu vim fazer as coisas, gastar tempo com as coisas do meu pai, E a partir daí a palavra diz, Lucas 2, capítulo 5, versículo 51, que Jesus era-lhes submisso. Então, Jesus também cumpriu, com perfeição esse 4º mandamento. Jesus era submisso aos seus pais, Então, o próprio Senhor Jesus lembrou a força deste mandamento de Deus. E o apóstolo ensina, filhos, obedecei aos vossos pais,
no Senhor, pois é isso que é justo. Honra pai e mãe. Tal é o primeiro mandamento, como uma promessa, para que sejas felizes e gozes de longa vida sobre a terra. Efésios 6, dos versículos de 1 a 3. São Paulo também faz essa admoestação, né? Honra pai e mãe, porque esse mandamento vem acompanhado de uma promessa. Honra pai e mãe, a fim de que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus vai te dar. Então, honrar pai e mãe traz consigo essa promessa de Deus de prolongamento dos dias, né? De ter uma vida próspera. Né? É o único dos mandamentos que traz consigo uma promessa de Deus. Vamos adentrar mais, né? No que significa honrar pai e mãe, né? No sentido mais profundo, né? Destas palavras, honrar pai e mãe. Então, o quarto mandamento é o primeiro da segunda tábua. Né? Se a primeira tábua tem os mandamentos de amar a Deus, a segunda tábua tem os mandamentos do amor ao próximo. E indica a ordem da caridade. Deus quis que, depois de si, honrássemos os nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Temos obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para nosso bem, revestiu da sua autoridade. Este mandamento exprime-se sob a forma positiva de deveres a cumprir. Veja só, o primeiro mandamento que vem depois dos mandamentos que dizem respeito a amar a Deus acima de todas as coisas é amar os pais, honrar pai e mãe. Então, na ordem, como diz aqui, na ordem da caridade, depois de Deus, os primeiros que devem ser amados e honrados são os pais, a quem nós devemos gratidão, a quem nós devemos honra, porque nos deram a vida. Né? Se Deus nos deu a sua alma e teceu no ventre materno o nosso corpo, aqueles que emprestaram a matéria, vamos dizer assim, foram os nossos pais. Então, com Deus, eles são co-criadores, são nossos co-criadores. Deus cria, os nossos pais colaboram com a obra criadora de Deus que se realiza na vida de cada um de nós. Então, nós devemos honra, gratidão, respeito, amor, serviço, obediência, ternura, né? Por tudo isso, mas principalmente porque Deus quis assim, né? Na ordem da caridade, Deus estabeleceu que nós devemos honrar pai e mãe, que se exprime de forma positiva no cumprimento de deveres, sim, na obediência, no serviço, no cuidado, ali estando junto, estando à disposição, gastando tempo. A gente vai falar mais sobre isso, né? Então, o quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos nas suas relações com pai e mãe, porque esta relação é a mais universal, né? A primeira dimensão desse mandamento é, de fato, a relação dos filhos para com seus pais e suas mães. Mas também diz respeito igualmente às relações de parentesco com os membros do grupo familiar, os nossos antepassados também. Devemos também respeitar, amar, estar próximos, né, nas suas necessidades dos nossos avós, dos nossos tios e todos aqueles que fazem parte da nossa família. Uma outra dimensão também diz respeito à obediência, ao respeito, à disponibilidade às autoridades de uma forma geral. Por exemplo, as autoridades civis, políticas, os professores, os patrões, os coordenadores, né? Na vida religiosa, os formadores, os diretores espirituais, aqueles a quem nós devemos obediência de maneira formal, nos estatutos, nas normas, nas regras, né?
as autoridades religiosas também, né? O padre na paróquia, o bispo também, devemos todo amor e respeito. Também está nessa dimensão de honrar pai e mãe, porque no processo, na dinâmica da divina providência, todos estes irmãos são meios de manifestação da paternidade divina, do zelo de Deus, do cuidado de Deus, da condução de Deus nas nossas vidas. Né? Todos nós temos alguém a quem nós devemos obediência. E são essas pessoas que Deus estabelece como autoridades, porque toda autoridade vem de Deus, e também nós devemos respeito, obediência, ternura, disponibilidade, serviço, ajuda, tempo gasto, né? Tempo ofertado. Então, esse mandamento, honrar pai e mãe, ele é bem mais profundo, né? E abre a nossa mente. Né? A obediência não é somente a pai e mãe estritamente, mas a todos aqueles que têm alguma autoridade sobre nós. No parágrafo 2200, a gente lê assim: a observância do quarto mandamento traz uma recompensa, falando da recompensa, né, desse mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. O respeito a esse mandamento alcança, juntamente com os frutos espirituais, frutos temporais de paz e de prosperidade. Então, a observância traz frutos, né? Frutos espirituais, porque agradam a Deus, nos levam a cumprir a vontade de Deus, né? Nos aproximam de Deus, mas também frutos temporais de paz e prosperidade. Isso é um fato. Uma família onde os filhos obedecem os pais é uma família que vive em harmonia, que vive na tranquilidade. Mas uma família onde não existe essa obediência, essa observância, é uma família, por exemplo, que está cheia de tensionamentos, né, de divisões, né, de falta de diálogo, né? Isso falando no âmbito familiar, mas também nos outros âmbitos. Imagine numa escola, por exemplo, cada vez é mais comum a gente ver alunos desobedecendo os professores, desrespeitando a autoridade dos professores. E como aquela turma é prejudicada em todos os sentidos, né? Alunos que não aprendem, que não crescem na responsabilidade, na disciplina, professores que são frustrados, professores que, por causa disso, têm um campo de atuação limitado, não tem muito o que fazer. Então, veja só, 2 exemplos que a gente citou aqui e que demonstram isso que a Igreja nos diz por meio do catecismo, né? O âmbito familiar, o âmbito escolar, mas todos os outros âmbitos, a obediência, o respeito, a disponibilidade, gera naquele ambiente paz e prosperidade. Mas quando não se tem a observância desse mandamento, a vivência da obediência, do respeito, aquele ambiente ele não prospera e é um ambiente sem paz. Né? Como diz a Igreja, ao contrário, a não observância desse mandamento traz grandes danos para as comunidades e para as pessoas. No conteúdo que trata desse quarto mandamento, a Igreja vai tratar também, né, o catecismo vai tratar do âmbito familiar, a família no plano de Deus. Então, no catecismo 2202, a gente lê o seguinte: um homem e uma mulher, unidos em matrimônio, formam com os seus filhos uma família. Esta disposição precede todo e qualquer reconhecimento por parte da autoridade pública e impõe-se a ela. Deverá ser considerada como uma referência moral em função da qual serão apreciadas as diversas formas de parentesco. Então, esta disposição de família, homem, mulher e filhos, precede todo e qualquer reconhecimento por parte da autoridade pública e impõe-se a ela. Então,
as autoridades públicas, políticas, as políticas públicas, governamentais, elas devem estar a serviço da família e não o contrário. A família precisa ser resguardada, respeitada, precisa ser incentivada, ela precisa ter a liberdade para crescer, multiplicar, exercer o seu papel na sociedade, de ser essa célula fundamental. E as sociedades, né, os poderes públicos devem respeitar a família e tudo que fizer que seja para o bem da família, né? Não interferir em como as famílias devem ser. Pelo contrário, devem estar a serviço das famílias. No parágrafo 2204, a gente também lê que a família cristã oferece uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial, que também, por esse motivo, se pode e se deve chamar de igreja doméstica. É uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Na igreja, ela tem importância singular, como se vê no Novo Testamento. Então, a família cristã oferece uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial, né? A família revela a comunhão eclesial e realiza a comunhão eclesial de uma maneira específica, no âmbito daquele povo específico, ali naquele lar, né? Por isso que ela é chamada de igreja doméstica. É como que a família fosse uma amostra da comunhão da igreja. A família é uma amostra da comunhão da igreja. Então, ela revela e realiza essa comunhão. E por isso ela é chamada de igreja doméstica. É vamos dizer assim, que é uma miniatura da igreja, né? A gente olha para a família e pode enxergar nela algo mais amplo que a igreja de Deus, né? Por quê? Porque a família, ela é, né? E se não é, deve ser uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Do jeito que a igreja acredita no seu Senhor, a família, com seus pais e filhos, também é chamada a crer no Senhor. Também é chamada, como a igreja, a esperar no Senhor. E como a igreja também é chamada a viver a caridade para com Deus, a caridade entre os seus membros e a caridade para com o próximo, aqueles que têm contato com aquela família. Vizinhos, parentes, pobres, os irmãos fiéis da paróquia ou da comunidade. Então a gente vê na igreja este lugar específico de se viver a igreja, de ser igreja. Por isso que a família pode ser chamada e deve ser chamada de igreja doméstica. Porque também, por exemplo, da mesma forma que a igreja se reúne em torno do Cristo, a família, sendo essa revelação, essa realização da comunhão eclesial, também vive em torno do Cristo. A família que vai junta para a missa, a família que reza junto ao terço, que faz junto o seu momento de oração, do mesmo jeito que a igreja se preocupa com os pobres, a família que também deve se preocupar com os pobres, do mesmo jeito que na família todos os fiéis se reúnem, na igreja os fiéis se reúnem, também a família se reúne com outras famílias, por exemplo. Então a gente vê a família como essa igreja doméstica, esse lugar específico de realização da comunhão eclesial. No parágrafo 2205, diz assim: a família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. Então, a família também, a família como uma comunhão de pessoas, é vestígio e imagem da Santíssima Trindade, né?
Veja que belo! A família é a imagem da Santíssima Trindade. A sua atividade procriadora e educadora é reflexo da obra do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. Ela também é evangelizadora, é missionária, ela também faz a leitura da palavra de Deus e da oração guiada pelo Espírito Santo. Veja que belo! Famílias cristãs são imagem da Santíssima Trindade. A família é a célula originária da vida social. É a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações dentro dela constituem os fundamentos da liberdade, da segurança e da fraternidade no conjunto social. Então, ela é a célula originária da vida social. Do mesmo jeito que o nosso organismo ele é formado por tecidos, esses tecidos, músculos, ossos, são formados por células, a sociedade tem como célula originária a família. Ela é a sociedade natural. Não existe esse conceito de sociedade criado pelos sociólogos, pelos filósofos, enfim. Mas antes de tudo isso, já existia uma sociedade, que era a família. Antes do conceito, nós já tínhamos essa família natural. Essa sociedade, a família como sociedade natural. Porque a família é constituída por pessoas. Essas pessoas, elas se relacionam. Pessoas que se relacionam. A gente já pode vislumbrar aí a indicação dessa sociedade. Então, essa sociedade, como nós conhecemos, esse conceito, ele já é realizado antecipadamente na família. A família é a sociedade natural, na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si, ou seja, a se darem, a se doarem, né? A doarem-se entre si para que deste amor surjam novas vidas. Então, o dom mútuo de si gera como fruto novas vidas. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações dentro dela constituem os fundamentos da liberdade. Então a gente vê autoridade, estabilidade e relações. O que forma, tudo isso forma a sociedade, né? A gente já vê na família, a gente já vê a autoridade do pai e da mãe, a estabilidade, da segurança, né, das necessidades básicas, da liberdade, do direito à vida, a estabilidade da proteção de um lar, a estabilidade do diálogo. Do jeito que a gente precisa ver isso na sociedade como um todo, a gente já encontra na família. Tudo isso forma os fundamentos da liberdade, da segurança e da fraternidade no conjunto social. Então, esses aspectos, autoridade, estabilidade e vida de relações que a gente já enxerga na família, na própria família, tudo isso já gera liberdade, segurança e fraternidade. Então, se a família é protegida, é guardada, é motivada para que ela possa viver esses aspectos, naturalmente, estes mesmos aspectos serão como que propagados para toda a sociedade. Pelo contrário, se nós temos famílias em que a autoridade dos pais não é exercida, onde não existe estabilidade emocional, financeira, estabilidade de lar, de proteção, e também, se não existe relações dentre as famílias, tudo isso também vai ser propagado para a sociedade. O que deve ser feito, ao contrário do que acontece muitas vezes nos tempos modernos, é permitir, é criar meios para que a família cresça nesses aspectos, para que aí, de fato, nós tenhamos uma sociedade nova.
não haverá uma sociedade que se aproxime dos valores evangélicos se nós não tivermos famílias onde esses aspectos sejam exercidos: autoridade, estabilidade, liberdade, segurança, fraternidade e relações. É preciso que se fortaleça a família para que a gente tenha uma sociedade nova, uma sociedade diferente, uma sociedade de paz, onde cada um viva o seu papel e expresse os valores eternos, os valores evangélicos. Só para que tenhamos sociedades novas é preciso que tenhamos famílias novas. Na verdade, famílias restauradas, famílias que os valores evangélicos estão no centro, onde Deus é o centro, onde Deus é o grande ponto de partida e de chegada, onde Deus é a referência, o seu evangelho, os mandamentos, o catecismo da Igreja Católica. Antes de querermos construir novas sociedades, precisamos construir novas famílias, porque as sociedades são formadas primordialmente por estas células que são as famílias. No parágrafo 2210, a gente lê assim: a importância da família para a vida e o bem-estar da sociedade traz uma responsabilidade particular a esta última, no apoio e no fortalecimento do casamento e da família. Que o poder civil considere como dever grave, veja o ensino da Igreja, que o poder civil considere como dever grave reconhecer e proteger a verdadeira natureza do casamento e da família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade dos lares. A Igreja aponta como dever grave do poder civil reconhecer e proteger a verdadeira natureza do casamento e da família. Né? O que é a família? A família, no plano de Deus, é formada por pai, mãe e filhos. Não é pai e pai, nem mãe e mãe e filhos, é pai, mãe e filhos. E a Igreja deixa claro que o poder civil deve proteger essa configuração, porque ela é a configuração autêntica de família, porque é a configuração que está no plano de Deus. Ponto final. Muitos querem forçar que todos aceitem essas novas configurações familiares. Não vamos aceitar. Nós respeitamos as pessoas, mas somos contrários às suas ideias, às suas proposições, às suas novas verdades. Devemos ser contrários, e isso precisa ficar muito claro. Não precisamos brigar, não precisamos humilhar, não precisamos cancelar ninguém. Nós só precisamos expor o plano de Deus e de forma particular para as famílias, pai, mãe e filhos. E, pelo ensinamento da Igreja, o poder civil deve proteger e, qual é a outra palavra que ele utiliza? E reconhecer e proteger a verdadeira natureza do casamento e da família. Né? Também deve defender a moralidade pública, os valores, né? Os valores morais de forma específica, o que é o bem, o que é o mal, o valor da castidade, o valor da fidelidade, o valor da honestidade, o valor da vida. A palavra que a Igreja coloca é dever grave de defender tudo isso. O poder civil tem o dever de defender os valores morais, sobretudo, principalmente no que diz respeito à família, e favorecer a prosperidade dos lares. Então, as políticas públicas, né, o poder civil, naquilo que está nos seus planejamentos, nas suas execuções, nas suas leis, devem favorecer que os lares prosperem. E a primeira prosperidade é a relação com Deus, né? Porque o verdadeiro progresso é interior, como diz São
Maximiliano Kolbe, o verdadeiro progresso é interior, o primeiro progresso é interior, ou seja, a relação com Deus, e depois as outras dimensões do que é prosperidade. A prosperidade intelectual, financeira, econômica, a prosperidade de saúde, né? O bem da saúde, o bem financeiro, o bem educativo, enfim, todos aqueles bens temporais que todos nós precisamos, que as famílias precisam. Então, o poder público, o poder civil deve também favorecer esse crescimento, essa prosperidade, colocando Deus como primeiro lugar, né? Nós buscamos a Deus primeiramente por Ele mesmo, e todas as outras coisas vão sendo postas, cada um em seu devido lugar, como diz Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, fugindo da teologia da prosperidade, primeiro nós buscamos a Deus, o seu reino e a sua justiça. E, por consequência natural, Deus vai ordenando todas as coisas, vai nos dando aquilo que nós precisamos nos outros âmbitos, né? De saúde, de segurança, de trabalho, de educação, de lazer, enfim. No parágrafo 2211, a igreja ela elenca alguns direitos, né? Alguns direitos que as famílias têm e que a comunidade política deve buscar exercer. Então, a comunidade política tem o dever de honrar a família, de assisti-la e de lhe garantir, sobretudo, o direito de se constituir, de ter filhos e de educá-los de acordo com suas próprias convicções morais e religiosas. Então, as famílias precisam ter o direito de ter filhos, né? E de educá-los de acordo com suas convicções morais e religiosas. A liberdade religiosa. Cada família deve escolher o caminho a seguir, né? No âmbito moral e religioso. Outro ponto é que a sociedade política deve honrar pai e mãe e de garantir a proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar, a liberdade de professar a própria fé, de transmiti-la, de educar nela os filhos com os meios e as instituições necessárias, o direito à propriedade privada, à liberdade de empreendimento, ao trabalho, à moradia e à emigração. Então, a comunidade política deve garantir esses direitos, né, de propriedade privada, garantir o direito de se ter uma propriedade privada, a liberdade de empreender, a liberdade do trabalho, a moradia e a imigração. Garantir o direito, de acordo com as instituições dos países, à assistência médica, à assistência aos idosos e aos abonos familiares, a proteção da segurança e da saúde, sobretudo em relação a perigos como drogas, pornografias e alcoolismos. Veja só, garantir a proteção da segurança e da saúde, sobretudo em relação a perigos. Então, proteger as famílias desses perigos. O primeiro deles, as drogas. A sociedade brasileira, a comunidade política civil brasileira está garantindo às famílias a proteção contra as drogas, né? O que é que a gente vê hoje? O Poder Judiciário, por exemplo, liberando drogas, né? Querendo liberar drogas, né? Com diversas justificativas, cada uma mais esdrúxula do que a outra. Basta olhar a realidade para que a gente veja o mal que as drogas causam. Famílias destruídas, jovens destruídos, totalmente desfigurados. E o que é que a igreja indica? Que a comunidade política deve proteger a família deste mal das drogas.
também da pornografia, do alcoolismo e de outros tantos vícios, né? Deve garantir a liberdade de formar associações com outras famílias e assim serem representadas junto às autoridades civis, né? As associações de famílias, né? Elas também precisam ter esse direito garantido pelos poderes públicos. Falando um pouquinho dos deveres dos filhos, né, com relação aos seus pais. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. É o fundamento da honra devida aos pais. A gente vê isso muito claramente na relação de Deus Pai com Jesus. O Pai que, por amor a todos os outros seus filhos, dá o seu filho primogênito para ser oferecido em sacrifício de redenção, de remissão, de louvor. Mas também a gente vê do lado de Jesus, da parte de Jesus, uma filiação piedosa, um desejo de honrar o seu Pai com toda a sua vida, com todo o seu ser. Né? Jesus, que, por exemplo, lá no Jardim das Oliveiras, né? Lá na sua suprema angústia, poucas horas antes da cruz, né? Do sacrifício da cruz, Jesus ali angustiado, Jesus chama Deus de Paizinho, né? Paizinho, se for da tua vontade, afasta este cálice, mas que não seja feita a minha, porém a tua vontade. Então, o filho que honra o pai de maneira perfeita, com palavras, com gestos, mas principalmente com o sacrifício de toda a sua vida, tudo que ele tinha, tudo que ele é, até a sua divindade, ele não se prevaleceu, nem da sua divindade. Ele foi até a cruz, até o fim, até o sepulcro. Passou por todas as mazelas humanas, exceto o pecado. Um filho que honra o Pai de maneira perfeita. Aos moldes de Jesus, nós também devemos honrar Pai e Mãe, todas as autoridades que Deus nos dá. Continuando aqui no 2214, o respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo pai e pela mãe, alimenta-se da afeição natural nascida do vínculo que os une e é exigido pelo preceito divino. Então, naturalmente, o vínculo afetivo que os filhos têm com seus pais, menores ou adultos, é alimento para a realização, para a vivência desse mandamento, o vínculo afetivo. E aí, continuando, no parágrafo 2217, diz assim: enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou da sua família. Então, enquanto morar com os pais, enquanto viver na casa de seus pais, já vem? Eles devem obediência, os filhos devem obediência aos seus pais, naquilo que vise o seu bem, o bem dos pais, o seu próprio bem e o bem de toda a família. Como diz lá na carta aos Colossenses, São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao Senhor. Os filhos têm ainda de obedecer às prescrições razoáveis de seus educadores e de todos aqueles aos quais os pais os confiaram. Mas, se o filho estiver convicto em consciência de que é moralmente mal obedecer a determinada ordem, que não siga. Também tem essa questão. Então, obedecer aos pais sempre, exceto quando a ordem dada for mal, ou seja, levar a pecar, não for compatível com os mandamentos da lei de Deus, desrespeitar algum valor, enfim,
Tudo aquilo que for pecado, né? Se aquela ordem for um pecado ou levar a pecar, os filhos não devem obedecer os seus pais nem suas autoridades. Então, seja menino, mente aí, diz que você estava fazendo isso, né? E o filho não estava. Se o filho tem convicção de que aquilo ali é uma mentira e de que aquilo ali não está na vontade de Deus, não deve obedecer. Do mesmo jeito na escola, no trabalho ou em outros ambientes em que a ordem for má, né? Ou seja, for um pecado ou levar a pecar, a pessoa não deve obedecer, né? Porque antes de tudo devemos obedecer a Deus, né? O respeito filial se revela pela docilidade e pela obediência verdadeiras. Então, o respeito dos filhos para com seus pais se revela pela docilidade. Docilidade nas palavras, nos gestos, na atenção, na antecipação de suas necessidades e na obediência. A obediência, meus irmãos, o que nos salvou foi a obediência de Jesus. O sacrifício redentor de Jesus, o centro desse sacrifício foi a sua obediência. Por quê? Porque o que fez entrar o pecado no mundo foi a desobediência dos primeiros, lá Adão e Eva. Foi a porta de entrada do pecado no mundo, do mal no mundo. E o que nos salva desse mal, desse distanciamento eterno no qual nós estávamos metidos? O que nos salva é o contrário da desobediência, foi a obediência de Jesus até o fim, até as últimas consequências. Então, o sacrifício de Jesus tem como essência a obediência. Por isso que agrada tanto a Deus a obediência para com os pais e para com as autoridades de uma maneira geral. Porque quando nós obedecemos, nós estamos imitando, reproduzindo a essência do sacrifício redentor de Jesus. Do sacrifício salvífico, daquilo que nos salvou. A essência da paixão, morte e ressurreição de Jesus é a obediência, é o cerne, é o núcleo duro do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. É a obediência. Por isso, repito, que agrada tanto a Deus a obediência, né? Ao honrar pai e mãe e as autoridades de uma maneira geral. Né? E é pela obediência e pela docilidade que nós expressamos, que nós vivemos de fato, concretamente, de forma encarnada, esse mandamento. A obediência e a docilidade. Quando crescerem, né, os filhos continuarão a respeitar seus pais, ou seja, quando se tornarem maiores, né, de maiores não, essa expressão não é legal. Quando se tornarem maiores de idade, os filhos continuarão a respeitar seus pais. Preverão os desejos deles. Solicitarão de bom grado seus conselhos e aceitarão suas justas admoestações. A obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos, mas o respeito que sempre lhes é devido não cessará de modo algum, pois tal respeito tem sua raiz no temor de Deus, um dos dons do Espírito Santo. Então, mesmo quando a gente sai de casa, se tornar maior, os filhos devem continuar respeitando seus pais, prevendo seus desejos, solicitando de bom grado seus conselhos e ouvindo as suas admoestações. A obrigação da obediência cessa, né? Porque já estão emancipados, né? Ou já saíram de casa. Já cessa, né? Mas nós continuamos honrando pai e mãe e as autoridades na medida em que nós respeitamos, estivermos atentos às suas necessidades, nos anteciparmos às suas necessidades, ouvindo os seus conselhos, as suas admoestações, as suas correções, seja o que for, com docilidade, com ternura, né? Gastando tempo, parando para ouvir. Isso é honrar pai e mãe quando nós já estivermos de maiores,
estivermos maiores, emancipados ou tivermos saído de casa, né? O quarto mandamento lembra aos filhos adultos suas responsabilidades para com seus pais. Na medida em que puderem, devem dar-lhes ajuda material e moral nos anos da velhice e durante o tempo de doença, de solidão ou de angústia. Jesus lembra este dever de reconhecimento, lá em Marcos 7, de 10 a 12. Então, na medida em que puderem, devem dar-lhes ajuda material e moral, de forma especial no tempo da velhice. Como nós já falamos aqui ao longo desta aula, né? Estarmos atentos às suas necessidades, inclusive necessidades financeiras, sim. Dentro do possível, nós devemos prestar-lhes ajuda material e moral, material, financeira, remédio, plano de saúde, seja o que for, seja o que for. Os filhos devem socorrer os seus pais dentro do possível. E a ajuda moral, estar juntos, né? Rezar, tão belo, né? Filhos que levam seus pais, seus avós para a missa, né? Para outros momentos, para passearem, tão belo, né? Isso é tão santo, está tão dentro da vontade de Deus, né? Isso agrada tanto a Deus, né? Estar próximo dos nossos pais sempre, de forma particular no tempo da velhice. E para concluir essa nossa aula, o parágrafo 2220. Os cristãos devem uma gratidão especial àqueles de quem receberam o dom da fé, a graça do batismo e a vida na igreja. Então, os cristãos devem uma gratidão especial àqueles de quem receberam o dom da fé, a graça do batismo e a vida na igreja. Aqueles que nos transmitem a fé de forma ordinária geralmente são os nossos pais, né? Os primeiros a nos ensinarem a rezar, né? Eu me lembro meu pai escrevendo no papel, porque eu estava aprendendo a ler, para eu decorar, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, a oração do Santo Anjo. E aquela oração que fala assim: com Deus me deito, com Deus me levanto. A Virgem Maria me cobrindo com seu manto, bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento. Mais ou menos assim. Me lembro claramente meu pai escrevendo essa oração num pedaço de papel. E como eu sou grato por isso, como nós devemos ser gratos por aqueles que nos transmitiram a fé. Aí entra os pais, entra os catequistas, entra todos aqueles que nos ensinaram, né, professores de educação religiosa, né, os padres, os diáconos, aqueles que nos batizaram, né, enfim, a vida do cristão, ela precisa ter essa componente constantemente, a componente da gratidão. A gratidão a Deus, a gratidão aos irmãos. Eu lembro que tem um ponto dos estatutos da comunidade que eu faço parte, né, da comunidade Shalom, que diz assim: a gratidão é a linguagem das almas esposas. Então, a gratidão a tudo, né? A gratidão torna tudo mais leve, a gratidão àqueles que nos apresentaram Jesus, nos apresentaram a fé, nos apresentaram a igreja. Sou grato ao meu pai e à minha mãe. Sou grato à catequista Dona Zilda, lá da paróquia de Monte Castelo, na Diocese de Campina Grande. Sou grato a todos aqueles que vão me acompanhando ao longo da minha vida, na minha trajetória de caminho de santidade, de busca de Deus. Padre João Barbosa e tantos outros que me ajudaram a crescer na fé. Esse é um comportamento não meu, mas a igreja indica que deve ser um comportamento de todo cristão. A gratidão àqueles que se ofertaram e através dos quais o Senhor
revelou o seu amor a cada um de nós. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, espero você na próxima aula. Também peço a Deus, nós vamos pedir agora nesta oração, que Deus nos dê esta graça da docilidade e da obediência para com nossos pais, para com nossas autoridades, para que vivendo este dom, esta virtude da obediência, nós possamos imitar o Cristo, que os seus ensinamentos sejam encarnados na nossa vida, sejam vida na nossa carne, e assim nós possamos agradar a Deus. Sim, Senhor, nós queremos te pedir esta graça. Da mesma forma que nós pedimos ao Teu Espírito Santo que viesse nos socorrer nesta aula, nós também queremos pedir que pelo mesmo Espírito Santo Tu gere em nós a gratidão, a docilidade e a obediência, para que, imitando o Teu Filho Jesus, ao honrarmos nossos pais e nossas autoridades, nós possamos prestar um culto que Te agrade, um louvor que chegue à Tua presença, que suba aos céus. Nós Te pedimos, Senhor, esta graça por meio daquela que Te obedeceu de forma perfeita, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você na próxima aula. Deus te abençoe. Shalom. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.